Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma live, né? Para falar um pouco sobre a ansiedade, apesar do tema hoje não ser tão específico, mas com certeza você que sofre de ansiedade, você vai se identificar um pouco com isso, né? Como deixar de sentir-se dividida entre o trabalho e a família. Quem aqui já não se sentiu assim, né? Se sentiu dividida, sem saber, né, como priorizar as coisas, se sentiu culpada por conta disso. Hoje nós vamos falar desse assunto, né? Vamos entender um pouco como é esse sentimento, né, de se sentir dividida. Vamos também entender, né, a ideia de equilíbrio, né? Será que de fato, para que as coisas estejam equilibradas, tudo precisa estar exatamente igual, né? Com o mesmo peso? Nós vamos falar sobre isso também. E além disso, vou apresentar aqui para vocês algumas estratégias emocionais e estratégias cognitivo-comportamentais que vão te auxiliar a deixar para trás esse sentimento de divisão, né? De não estar aqui nem ali, de não, né, conseguir dar conta de todas as coisas. Né? E como é que é esse sentimento de se sentir dividida? Né? Geralmente essa sensação de estar dividida traz consigo, né, um pouco de sentimento de culpa, porque às vezes a gente não consegue estar inteira né, nos dois ambientes, né? A gente está no trabalho pensando nas coisas, nas preocupações de casa, estamos em casa pensando nas demandas, nas, né, necessidades do trabalho, e assim a gente não consegue estar inteira nos dois ambientes, né? Isso é muito presente também em pessoas ansiosas, né? Que é essa coisa de estar sempre preocupada, apreensiva com questões futuras, né? E não conseguir focar nos aspectos do presente. Então você está em casa, mas não tá ali curtindo aquele momento, né, com os seus filhos, com o seu marido, e tá preocupada com aquelas questões do trabalho. Ou você tá lá no trabalho, né, tá tentando se concentrar, sabe, ser produtiva, mas aí vem os pensamentos, né, de preocupação com questões de casa, talvez questões do dia a dia mesmo, como as compras que precisam ser feitas, questões escolares, relacionamento com o marido, e isso acaba gerando esse sentimento de divisão. Então, sim, esse sentimento de divisão vem também acompanhado com um sentimento de culpa. Além desse sentimento, né, de culpa, o que é muito comum? A cobrança. Né? Quantas vezes, né, a gente acaba se cobrando demais, exageradamente, né, exigindo que a gente dê conta de um padrão assim de qualidade quase inalcançável, né? De querer perfeição em todas as áreas da nossa vida, inclusive ser uma mãe perfeita, ser uma esposa perfeita, uma profissional perfeita. Isso acaba gerando sofrimento. Só que é possível mesmo, né, essa perfeição? Quem aqui realmente é perfeito, né? Não é possível ser 100% em todas as áreas da nossa vida. E vez ou outra, inevitavelmente, a gente vai falhar. Mesmo que o desejo, a intenção seja de dar certo, de se dedicar, de dar o nosso melhor, de vez em quando nós vamos sim errar, e está tudo bem, né? Precisa estar claro no nosso coração que nós não vamos conseguir dar conta de tudo, e está tudo bem com isso, né? Então, nesse sentido, não há razão de se cobrar exageradamente, sabe? De se punir, de se sentir mal, de se sentir uma mãe ruim, uma esposa ruim, uma profissional ruim, por não estar dando conta de fazer as coisas como você gostaria. Claro, a gente sempre precisa buscar melhorar, né? Precisamos sempre buscar dar o nosso melhor. Mas isso não significa, né, que a gente vai conseguir 100% das vezes dar esse melhor, né? E isso por quê? Porque somos humanas, né? Eu e você somos humanas, temos falhas, né? Temos limitações, e por isso precisamos ter mais compaixão conosco, né?
O que mais também é comum, né, nesse sentir-se dividido entre trabalho, entre família, né? O sentimento de frustração, porque você não consegue estar inteira em casa, não consegue estar inteira no trabalho, você gostaria de fazer as coisas da melhor forma possível, né? Muitas vezes tem aquela coisa do perfeccionismo também. E aí, quando a gente não dá conta de equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo, vem uma profunda frustração, né? Porque a gente tem essa, né, tem uma expectativa muito alta, né? E assim a gente, além de se cobrar, acaba se frustrando quando a gente não consegue atingir essas expectativas, né? E além disso, a gente acaba se sentindo muitas vezes, né, insuficiente, sabe? Aquela sensação, caramba, não estou dando conta. E aí vem uma angústia muito grande, vem preocupações, né? E aí a gente traz um pouco também da questão da ansiedade, porque essa sensação de não ser suficientemente boa, né, acaba gerando uma preocupação em excesso, sabe? Pensamentos muito negativos. E a gente acaba ruminando esses sentimentos, ruminando esses pensamentos, e aquilo que poderia ser algo muito pontual acaba se tornando uma grande tempestade. Então, esse sentir-se dividida em pessoas ansiosas traz realmente muito sofrimento. Pessoas ansiosas geralmente buscam ter, né, um controle, buscam conseguir mensurar aquilo que vai acontecer, só que nem sempre isso, né, é possível. E vem aquela coisa de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Você tá lá, tá em casa, né, como eu falei, com os filhos, aí tá querendo pensar nas coisas do trabalho, tá ligando para alguém, tá mandando um e-mail, ou então tá no trabalho, tá ligando em casa, tá vendo isso, gerenciando aquilo, e aquilo vai sufocando, né? Na maioria das vezes a gente acaba dando conta, né, de muitas coisas, só que às vezes a gente exagera na dose, e aí esses pratos que a gente tenta equilibrar alguma hora vão acabar caindo se a gente não tiver cuidado, né? Se a gente não zelar por por essa compaixão conosco mesma, sabe? Compreender que nem sempre vamos dar conta de tudo e está tudo bem, tá bom? Bom, e aí quando a gente pensa, né, nessa questão de estar dividida entre trabalho e casa, vem logo, né, não sei na mente de vocês, mas na minha vem logo aquela imagem da balança, né? Equilíbrio, balança, preciso, né, equilibrar as coisas para que não haja esse sentimento de divisão. Só que esse equilibrar não é um equilíbrio no sentido de que todas as coisas precisam ter o mesmo peso para que aquela balança esteja em equilíbrio. Isso por quê? Porque muito provavelmente o peso que você dá ao seu trabalho é diferente do peso que você dá à sua família, né? Se for o mesmo peso, tudo bem, porque cada um vai definir qual é esse peso, né? E também tudo vai depender muito do momento da sua vida, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas o equilíbrio que eu trago aqui é aquela questão de conseguir identificar qual é o peso que tem a minha família. O peso no sentido assim, qual é o nível de prioridade que tem a minha família, qual o nível de prioridade do meu trabalho. Claro que as duas coisas são muito importantes e é preciso conseguir, sabe, balancear as duas para que haja esse equilíbrio, para que tudo seja vivido de forma saudável. Mas para isso, antes você precisa identificar, peraí, qual é o nível de prioridade da minha família? Tenho dado essa prioridade à família? Ou tenho dado essa prioridade ao meu trabalho? Estou deixando a desejar em algum dos lados? O que eu preciso fazer, né, para que haja esse equilíbrio? E aí eu trago para vocês, né, algumas estratégias, né, para que você consiga
né, trazer esse equilíbrio e assim deixar de sentir-se dividida, né, porque nós somos um ser inteiros, né, dentro de nós, né, nós somos mulheres, somos mães, somos esposas, somos profissionais, somos filhas, somos irmãs, somos amigas, tudo isso somos nós, né? Quando há divisão dentro de nós, há também sofrimento, há também uma inquietação, porque aquilo não está harmônico, não está saudável. Então é preciso sim, né, minimizar ao máximo, né, ou eliminar esse sentimento de divisão. E para isso nós vamos usar algumas estratégias para alcançar esse equilíbrio, né? Essas estratégias que eu vou trazer para vocês são as únicas que existem? De forma alguma, né? Você talvez tenha suas próprias estratégias que têm dado certo, mas aqui eu vou trazer algumas ideias, né? Algumas estratégias tanto emocionais como cognitivo-comportamentais, para que você possa reduzir esse sentimento ou até eliminá-lo e ter mais equilíbrio, né, entre essas duas áreas, para que não haja divisão, para que não haja conflito e você se sinta inteira, se sinta em paz consigo mesmo, tá? Estratégias emocionais. Quais estratégias emocionais nós podemos traçar, desenvolver para que esse sentimento seja eliminado? Primeiro, né, você precisa reconhecer que você não é perfeita. Né, e reconhecer mesmo, né? Porque às vezes a gente fala, não, eu não sou perfeita, mas no fundo a gente acaba cobrando uma perfeição de nós mesmas. Então, assim, é realmente reconhecer, cara, eu não sou perfeita, eu vou errar em algum momento ou em muitos momentos, mas tudo bem, porque mesmo diante do erro, eu posso aprender e eu posso fazer diferente para que eu não venha mais a cometer esse erro. Reconhecer essa imperfeição é fundamental para qualquer área da nossa vida, porque, como eu falava antes, sabe, essa ideia do perfeito é só uma ideia, né? Quando a gente traz para a realidade, as coisas são diferentes, principalmente porque assim a gente não consegue controlar todas as demandas, todas as coisas que envolvem a nossa vida, e mesmo que a gente tente controlar todas essas coisas, a gente não consegue, sabe? Então, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de família, existem tantas variáveis para que as coisas, né, caminhem bem. Então, assim, tem a ver com a relação com o outro, tem a ver com aquele momento que está sendo vivido, tanto no trabalho quanto em casa. Então, reconheça e aceite, sabe, a sua imperfeição, sabe? Eu sou imperfeita e não tem problema algum nisso, né? Porque só existe uma pessoa perfeita, que é o nosso Deus. Então, assim, fora de Deus, quem mais é perfeito? Não conheço. Então, tudo bem ser imperfeita, tudo bem errar, porque a gente pode aprender e fazer diferente, né? Outro ponto, né? Outra estratégia emocional que você pode ter, né? Sempre se comprometer, e eu sei que muitas ou todas de vocês que estão me ouvindo agora têm esse compromisso de sempre dar o seu melhor, né? Que também é diferente de perfeição. Então, assim, hoje, o que eu, Jaqueline, consigo dar como o meu melhor na minha vida profissional? Eu preciso identificar o que é esse possível, esse viável para mim hoje. E sabendo desse compromisso que eu tenho comigo mesmo de dar sempre o meu melhor, isso me traz paz, me traz serenidade, porque eu sei que eu estou dando o meu melhor. Eu sei que eu estou dando o meu melhor na minha vida profissional, eu sei que eu estou dando o meu melhor na minha família, no meu relacionamento com meu marido, com os meus filhos. Então, ter sempre esse compromisso de dar o seu melhor, sabendo que esse dar o seu melhor tem a ver com o momento que você está vivendo, tem a ver com as outras pessoas que estão envolvidas, tem a ver com vários aspectos. Se comprometa em dar o seu melhor, não cobre de si perfeição e sinta-se em paz com esse compromisso que você assume com você mesmo,
tá? Outro aspecto, né? Reconhecer as suas qualidades, né? E os seus resultados. Nós não temos o hábito de reconhecer as nossas qualidades. Não temos o hábito de parar e observar quais resultados positivos nós temos tido, seja no trabalho, seja em casa. Porque quando a gente dedica tempo à nossa relação com o marido, à nossa relação com os filhos, essa dedicação traz um resultado, que é uma harmonia familiar, que é um desenvolvimento saudável para os filhos, uma relação saudável com o marido. Da mesma forma em casa, né? Se você tem diante de tudo que você faz, que você se dedica no trabalho, você também tem tido resultados, né? Talvez o seu chefe tenha te elogiado, tenha feito alguma avaliação positiva, seus colegas então também dão esse feedback positivo. Então faça esse exercício de parar e perceber quais resultados você já tem tido nessas áreas, tanto no trabalho quanto em casa. Além disso, reconheça também as suas qualidades, porque as suas qualidades, as suas habilidades, sabe, os seus talentos, eles são facilitadores nessa dinâmica de equilíbrio, porque talvez você tenha uma facilidade maior de executar algo no seu trabalho. Se você fizer isso, você ganha mais tempo e você fica mais tranquila, e assim você pode dedicar mais tempo à sua família, sabe? Então, perceba, né? Perceba suas qualidades, reconheça seus resultados e se alegre com isso, porque isso te dá força, te dá motivação para seguir cuidando, sabe, das duas áreas, né? Trazendo esse equilíbrio necessário de acordo com o peso, com as prioridades que você definiu, tá bom? E o último aspecto é emocional, né? Viva plenamente cada momento, né? Eu falei agora há pouco sobre isso também. Como é importante estarmos inteiras naquilo que estamos fazendo. Então, esse sentimento de divisão traz muitas vezes essa coisa de você estar em um lugar pensando em outra coisa, estar ali no trabalho pensando em casa, estar no trabalho pensando na família. E isso, né, acaba com você por dentro. Esteja inteira naquilo que você está fazendo. Então, se você está no seu trabalho, esteja inteira ali. Esteja inteira. E aí eu já vou aqui trazer uma estratégia comportamental também, apesar de estar falando das emocionais, porque ajuda muito nesse aspecto. Tenha sempre com você um bloco de notas. Pode ser no celular ou pode ser um caderninho pequeno. E você, por exemplo, você está lá no seu trabalho e você quer fazer esse exercício de estar inteira ali. Mas de repente vem uma preocupação em relação ao filho, vem uma preocupação em relação à dinâmica da casa, e aquilo rouba a sua atenção, às vezes rouba até mesmo a sua energia ali no seu trabalho. O que fazer? Anota aquela preocupação, coloca ali no caderninho e fala para você mesmo: olha, esse não é o momento de me dedicar a essa situação, esse não é o momento de resolver essa demanda. Vou fazer isso no momento oportuno. Deixa ali anotadinho. Isso vai trazer uma sensação de segurança, porque você não vai precisar temer esquecer, né, daquela questão, esquecer de resolver aquela questão. E tira, simbolicamente, né, tira aquele pensamento que está te atormentando e coloca no papel. Isso traz, sim, uma sensação de bem-estar, de leveza maior, e te dá, né, a força, a energia necessária para voltar a focar ali no seu trabalho e estar inteira naquilo que você está fazendo, tá? Agora, você está lá na sua casa, brincando com seus filhos, né? E de repente vem 1001 preocupações do trabalho, ou conta que precisa resolver, ou alguma coisa que está te roubando ali naquele momento presente. Tenha o bloquinho em mãos, sabe? Seja no celular, seja um papelzinho. Pega e coloca ali, anota essa preocupação, anota esse pensamento do que está te inquietando, tira da cabeça, coloca no papel e fala para você mesmo: em um momento oportuno eu vou me dedicar a isso. Agora é a hora de brincar com os meus filhos e eu vou fazer isso, sabe? Então, vivendo isso plenamente, estando inteira ali naquilo que você está fazendo, tá? E agora nós vamos
para as estratégias cognitivo-comportamentais. O que significa isso, né? Estratégias relacionadas aos nossos pensamentos e ao nosso comportamento, né? Então, primeiro, né, se você está se sentindo dividida, porque está com muita demanda no trabalho, muita coisa em casa, tá difícil, sabe, balancear tudo, compartilhe essa dificuldade com seu marido, né? Conversa com ele. E talvez você esteja até pensando, mas eu já falei com meu marido, não adiantou. Mas a minha sugestão não é simplesmente falar com seu marido, mas fale como você está se sentindo. Fale das suas emoções. Por quê? Porque às vezes o outro nem percebe que o que ele está fazendo está nos atingindo emocionalmente, está gerando alguma tristeza, alguma inquietação, ansiedade, preocupação. Então, às vezes seu marido nem percebe que se ele se esforçar um pouco mais, se ele te ajudar um pouco mais, isso vai te ajudar muito, vai aliviar sofrimento, vai evitar que você se sinta assim. Então sente com o seu marido e converse com ele sobre como você se sente. E depois de compartilhar como você se sente, escute também como ele se sente em relação a isso, né? Pergunte a ele como você se sente. E ao final, juntos, né, busquem formas de se ajudar, né? O que ele pode fazer para te ajudar, o que você pode fazer para ajudar, para que haja esse equilíbrio nessas áreas da sua vida, para que não haja essa divisão e não gere sofrimento, tá bom? Então fale sobre o seu sentimento com seu marido, como esse sentimento de divisão está te impactando e peça ajuda, né? Outra estratégia caso, né, diante da dinâmica familiar, né, de vocês, da realidade da sua casa, talvez o seu marido não consiga ajudar mais do que ele já está ajudando no momento. Então, talvez seja um momento de buscar outras estratégias, né? Então, o que eu posso fazer, então, para minimizar esse sofrimento? Tem muita demanda? O que é preciso fazer? A gente pode contratar alguém para ajudar? A gente pode pedir ajuda para algum membro da família, para a mãe, para a sogra? O que a gente pode mexer aqui na nossa estrutura, naquilo que a gente já faz, para que a gente tenha um resultado melhor, uma saúde emocional melhor, né? E aí isso já entra em um outro aspecto muito, muito importante para a saúde mental, que é ter uma rotina organizada, né? Uma rotina familiar, né? Quando a gente fala de família, é sempre importante que você, ao estruturar a sua rotina, né, envolva as atividades de casa. E ao estruturar essa rotina, ao estruturar a agenda da família, pense em momentos de lazer, momentos para que vocês apenas estejam juntos, momentos onde vocês possam simplesmente se dedicar ao outro, só isso. Então dedique momentos assim na sua rotina. Defina momentos também que gerem conexão entre vocês. Então assim, além desses momentos de lazer, o que mais a gente poderia fazer junto e talvez até se ajudar? Então, momento de arrumar a cozinha, um lava a louça, outro seca a louça, outro limpa o chão, outro limpa o fogão. Momentos onde vocês possam interagir como família e viver com leveza, assim, além de dividir as tarefas, as responsabilidades domésticas. Assim vocês também podem reforçar, né, a relação familiar, né? Fazer daquele momento talvez chato, né, cansativo de lavar louça ou fazer outra atividade em casa, como algo prazeroso, algo que vocês possam desfrutar juntos, tá? Então assim, defina na sua rotina momentos onde vocês possam ter momentos de lazer, momentos onde vocês possam apenas estar juntos, e também momentos de tarefas domésticas, tarefas que podem ser divididas entre marido, esposa e filhos, onde vocês também possam interagir, né, e se ajudar mutuamente, tá bom? E por último, né, considere
sua realidade, né? Eu falei um pouco disso lá no início. O que eu quero dizer com considerar a sua realidade? Às vezes a gente idealiza, né, como deveria ser a nossa vida profissional ou como deveria ser a nossa vida familiar. A gente cria ideais, né? E o problema é que às vezes na realidade isso não funciona muito bem, né? É muito melhor trabalhar com aquilo que é real do que com aqueles ideais, com aqueles sonhos. Não que os sonhos não possam ser alcançados, possam, mas para que eles sejam alcançados, a gente precisa primeiro colocar os pés na realidade e traçar estratégias para alcançar, né, esse objetivo. Então, assim, como está a sua vida hoje? Eu penso muito isso, por exemplo, na minha vida profissional, né? Eu gostaria de dedicar muito mais tempo ao meu trabalho do que eu dedico hoje. Só que eu não posso fazer isso, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Tenho a Catarina de 1 ano e 3 meses ou 4 meses. O João Paulo de 3 anos e pouquinho também vai fazer 4 esse ano. Então, assim, são crianças pequenas que demandam muita atenção, tanto minha quanto do pai. Então, assim, eu não posso dedicar muito mais do que aquilo que eu já dedico hoje. Apesar de que eu gostaria muito que isso fosse possível. Mas eu considero a minha realidade, né? Eu sei que eu não posso exigir mais do que eu consigo dar. Justamente porque naquela balança, né? Eu sei que a minha realidade familiar tem um peso muito maior para mim. Sem sombra de dúvida, minha família, né, meus filhos, meu marido tem um peso muito maior do que o meu trabalho. Então, assim, hoje eu considero essa realidade, né, de ter filhos pequenos que exigem uma atenção muito maior, né. Hoje também a gente precisa considerar a realidade da pandemia, né? Tanto eu quanto o Anderson, meu marido, nós trabalhamos em casa. E isso exige, sabe, uma harmonia, uma organização maior da nossa parte para que as coisas funcionem, né? Então, geralmente aqui em casa de manhã eu trabalho, eu me dedico, né, mais 100% ao trabalho. À tarde o meu marido trabalha, à noite a gente vai se organizando quando tem alguma live ou alguma outra demanda do trabalho, para que sempre tenha alguém ali com os meninos e para que também nós tenhamos momentos em família e momentos em casal, que também é muito importante, né? O casal precisa sim reservar um tempo para estarem juntos. Então considere a sua realidade hoje na pandemia, como está sendo trabalhar em casa. Não sei se você está em trabalho remoto, né? Como está sendo talvez sair de casa, que também é um estresse, e como é que está sendo lidar com as crianças em casa. Enfim, tudo isso é preciso ser considerado, né, para que você não se cobre demais, para que não gere sofrimento, né, e assim você mantenha o seu equilíbrio emocional, tá bom? Então eu vou fazer aqui um resuminho sobre o que nós falamos hoje, né? Então nós falamos sobre o que significa esse sentimento de divisão, que tem muito a ver com os sentimentos de frustração, de cobrança exagerada, né, de sentimento de culpa, e isso acaba gerando um sofrimento muito grande, né? E para lidar com esse sofrimento é preciso buscar um equilíbrio, e o equilíbrio não é colocar o mesmo peso em todas as coisas, porque as coisas não têm o mesmo peso. Então talvez nesse momento o seu trabalho tenha um peso maior do que a sua família, ou a sua família tenha um peso maior do que o seu trabalho. Quem vai definir é você, e tá tudo bem com a forma como você vai definir, tá ok? Então é importante definir esse peso, né, para que haja esse equilíbrio. Qual é a sua prioridade nesse momento, e né, definir estratégias tanto emocionais como cognitivos comportamentais, para que vocês possam, né, superar esse sentimento de divisão, para que não tenha, sabe, inquietação, rachadura dentro de nós, para que possamos ser inteiras, certo? E aí as estratégias emocionais são, né, tomando, né, aqui os passos das estratégias, né, as estratégias emocionais: aceitar suas imperfeições,
sempre, né, fazer esse compromisso com você mesma de sempre dar o seu melhor, mas saber que você não precisa alcançar um nível de perfeição, porque ninguém, né, dá conta, ninguém alcança, ninguém é perfeito, certo? Reconheça suas qualidades e os seus resultados que com certeza você já está tendo, tanto no aspecto familiar quanto no seu trabalho, e também suas qualidades, principalmente aquelas que podem te auxiliar mais a manter esse equilíbrio entre trabalho e família. Além disso, falamos também, né, de viver plenamente cada momento, tendo aquela estratégia do bloquinho de notas por perto, porque se algum pensamento vier te roubar daquele momento presente, você anota ali e depois reserva um momento para resolver aquelas preocupações que surgem fora de hora. E isso você pode usar em qualquer momento do dia, sabe? Não só quando você está ali com seus filhos ou no trabalho. Ter essa estratégia do bloco de notas para esses excessos de preocupações, excesso de pensamentos é ótimo, ajuda bastante, tá bom? Estratégias cognitivo-comportamentais: conversar com o seu marido, falar como você se sente, ouvir como ele se sente e juntos pensarem como vocês podem resolver essa questão para que não haja esse sentimento de divisão dentro de você. Se for necessário, buscar, identificar pessoas que possam te ajudar, né, ajudar vocês nesse momento. Então talvez sogra, mãe, ou contratar alguém para estar com vocês em casa para que você consiga administrar melhor todas as responsabilidades que você identifica. Além disso, organizar bem a sua rotina, né? Destinando um momento de lazer, momentos de tarefas em família, tá? Organizar também um momento ali dedicado ao seu trabalho, fazer uma organização da sua rotina, da rotina familiar, sabe? E seguir esse caminho. Isso ajuda demais na ansiedade, porque quando a gente sabe que o que nós precisamos fazer, aquilo que está estipulado, pré-definido, isso reduz a ansiedade, traz uma sensação de segurança maior, tá? E por último, né, considere a sua realidade, suas dificuldades do dia a dia, né? A pandemia, qual a sua realidade hoje, né? Considere essa realidade na definição dessa rotina e, né, em todas as estratégias que você vier a traçar para conseguir resolver essa demanda, né, de se sentir dividida, né, repetindo, né, esse sentimento de divisão traz muito sofrimento. Por quê? Porque somos um todo, né, não dá para compartimentar, né, nos dividir quem sou eu profissional, a mulher esposa, a mulher mãe, a mulher filha. A gente não consegue fazer essa divisão, né? E graças a Deus que não, porque a beleza, né, a nossa beleza está em sermos inteiras, né? E conseguir administrar as coisas de forma que não nos roubem a nossa saúde, tá bom? Muito bom tê-los aqui hoje, né? Quero deixar um abraço a todos que estiveram aqui conosco, também para aquelas pessoas que vão acompanhar depois no IGTV ou lá no Facebook, no YouTube.